Irmãos, cumprimento a igreja mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço à igreja, por gentileza, que abram suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo de número 72. Salmo de número 72, nós leremos do verso 1 ao verso 5. E assim diz a palavra do Senhor. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça ao teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão, com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Oremos mais uma vez essa noite. Ó Senhor, Deus bendito, Deus de toda graça e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque temos o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, como igreja congregada, igreja reunida, povo teu, que te adora, Senhor, que te busca. E que neste momento, ó Pai, fala com o teu povo. Fale conosco, Senhor, através da exposição da tua palavra, para a tua própria glória. Assim nós te oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quantos reis e quantos reinos este nosso mundo aqui já viu passar. Quantos homens e povos deram suas vidas e se gastaram para que o seu reinado ou para que o seu governo se estendesse por alguns anos a mais. Quantos esforços foram realizados para que um trono ou império pudesse ser estendido por um pouco mais de tempo. Mas o fator ainda mais obscuro, ou o fator ainda mais sombrio, é que não é a fome, não é a sede pelo poder que torna estes governos e esses reinos semelhantes, mas aquilo que mais os iguala, aquilo que mais os aproxima um do outro, é que constantemente esses tronos, esses governos, esses reinos foram braços da injustiça, ao invés de serem braços da justiça. Eles agiram contra os princípios do Senhor, ao invés de agirem conforme a palavra de Deus, ao invés de agirem de maneira justa e benevolente para aquilo que eles foram investidos. Não passaram de dominadores, fazendo aquilo que era para o seu próprio interesse. Estima-se que o reinado mais longo que o nosso planeta já viu foi o reinado do rei Luís XIV, que também era chamado Rei Sol. Ele reinou sobre a França e Navarra durante longos 72 anos. Reinado esse foi constituído no período da monarquia absolutista na França, e foi ele que mandou construir o famoso Palácio de Versalhes e levou também a França a grandes conquistas militares e grandes conquistas de território. É interessante notar que o rei Luís, ou o rei Sol, como chamavam, ele acreditava numa doutrina chamada doutrina direito divino dos reis. Essa doutrina destaca que o poder dos reis, ou o poder dos governantes, vem exclusivamente da vontade de Deus. E realmente ele tinha razão nesse sentido, porque todo o poder e toda a autoridade é dada pelo próprio Deus. Mas um ponto que o rei Luís deixava escapar, um ponto que o rei Luís não observava, é que seu reinado deveria ser para um governo justo. O que escapava da sua observância é que aquele governo dele deveria ser sob a palavra de Deus. Caso não fosse, aquela autoridade, aquele governo que for instituído, não passava de um governo de usurpadores, não passava de um governo de intrusos. Mas a gente pode dizer isso não somente desse rei,
mas também de todos aqueles que tomam autoridade ou tomam posição de governo e não agem da maneira que agrada ao Senhor. Podemos destacar algumas das incoerências e algumas das injustiças do rei Luís. Ele explorava e oprimia os camponeses, mas não somente isso, ele sustentava uma desigualdade fiscal de tal modo que prejudicava os mais pobres e beneficiava os mais ricos. Ele também foi responsável por uma grande perseguição religiosa, sobretudo sobre a fé protestante, de tal modo que ele destruiu igrejas, destruiu instituições reformadas. Ele também, o rei Luís, ou o rei Sol, ele também foi um grande opressor das liberdades individuais e das liberdades de expressão. O seu reinado foi um reinado de 72 anos. Quase toda uma geração passou ou viveu sob o seu governo ali na França. Agora pensem comigo, se ao longo das nossas vidas temos nos deparado com tantas injustiças de governos e governantes, chefes, líderes, são tantas notícias e fatos que demonstram a cada dia a perversidade e a injustiça imperando por aqueles que, ao invés de agir com injustiça, deveriam zelar pelo povo. Imaginem só um governo de 72 anos, cometendo injustiças. Quanto tempo se passou e o mal ali aparentemente triunfando sobre a vida daqueles que estavam sob seu regime. Assim nós podemos pensar também nos nossos dias. Só que ainda muitos usam aquela expressão, né, que a justiça de Deus ela tarda, mas não falha. E certamente isso é uma realidade. Por isso, diante do nosso cenário, diante do cenário de que usurpadores tomam governo, diante deste cenário e deste texto que nós lemos, temos algumas boas notícias para nós nessa noite, que pode encher o nosso coração de alegria, que pode encher o nosso coração de esperança, pois temos sobre nós, acima destes usurpadores, acima desses tiranos, um rei justo, que reinará eternamente. E para vocês entenderem o contexto deste salmo, o contexto deste sermão, ele é uma série de pregações que estou fazendo em salmos, que tem por título Um Rei sobre Nós, fazendo referência aqui ao pedido que o próprio povo fez ao profeta Samuel, para que Deus constituísse sobre eles um rei. Aí eu peço que vocês me acompanhem agora no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 8. Me acompanhe no verso 4 ao verso 7. E assim diz a palavra do Senhor. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Eles disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Meus irmãos, ao contrário deste pedido ingênuo e rebelde do povo de Israel, podemos ver através do livro de Salmos como o Senhor nosso Deus é que de fato é o nosso rei, como ele que exerce o seu governo sobre toda a terra, com justiça, com santidade, com sabedoria, com poder, que somente ele é o rei que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração do seu povo, como nenhum outro. E hoje, baseado neste conjunto de salmos, gostaria de observar o nosso sermão dessa noite, que tem sobre o tema Um Rei Justo e Eterno. O nosso Deus é um Deus justo e eterno. E dividir esse sermão aqui em 3 partes ou 3 realidades que podemos observar através deste texto.
é interessante nós notarmos, ou vale nós ressaltarmos, que quem escreve este salmo aqui é Salomão. E Salomão ele foi um grande rei de Israel, conhecido justamente por sua sabedoria. Sabedoria é essa que foi dada pelo próprio Deus. E com esse conhecimento, com essa inteligência, com essa perspicácia, Salomão ele tinha uma capacidade muito grande de tomar decisões. Decisões essas que eram justas e decisões sábias. Nós conhecemos vários casos que Salomão chegou a resolver com justiça, com sabedoria. Mas é interessante olharmos para esse salmo aqui, porque antes dele olhar para ele mesmo, antes dele olhar para suas capacidades e para a expansão do seu reino, para o progresso do seu reino, ele nesse salmo de número 72, ele faz declarações não sobre sua pessoa, não sobre o seu legado, não sobre sua sabedoria, mas sobre o próprio Deus. E apontando para o Deus de Israel, o Deus que ele conhecia como um rei muito superior que ele. Por isso, a primeira realidade que nós podemos acompanhar neste salmo de número 72 é que há no homem o anseio por justiça. Ou melhor dizendo, há no homem, há na humanidade o anseio por um rei que seja justo. Vejamos de novo do verso 1 ao verso 4. Olha o que Salomão diz: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Aqui a primeira declaração de Salomão, aqui é um pedido a Deus que conceda justiça, não dos homens, mas uma justiça divina. Ou seja, a percepção de Salomão aqui neste texto é clara, que só há justiça verdadeira quando esta é originada no próprio Deus. Só há justiça verdadeira quando essa é originada, é estabelecida, tendo como fundamento a própria palavra de Deus, os seus estatutos, os seus mandamentos, a sua lei, a sua santidade. E o pedido de Salomão aqui não era somente para ele, mas era para o rei e para o filho do rei. Era para a dinastia inteira. É como se aqui o pedido fosse: Senhor, o rei que o teu povo precisa, o rei sobre o teu povo, ele precisa ser um rei revestido da tua justiça. Por que será que Salomão estava tão interessado assim em um rei justo? O que ele tinha em vista quando clamava do Senhor um rei que fosse revestido de justiça? Como nós podemos ver no próprio texto aqui, ele vai elencar algumas razões ou alguns benefícios, bênçãos que advêm quando o rei justo governa. Acompanhe comigo no verso 12 ao verso 14, ele vai elencar aqui algum desses benefícios. Salmo de número 72, verso 12 ao 14, ele diz assim: porque onde há um governo justo, olha o que acontece, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desválido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Vejamos, ele vai julgar o povo com justiça. Um rei revestido da justiça divina, ele vai julgar o povo com justiça. Ele vai tratar todos da mesma maneira. Ele não vai fazer distinção, ele não vai fazer acepção de pessoas. O rei justo, ele traz paz ao seu reino. É o que a palavra do Senhor diz. Ele acode ao necessitado, ele tem piedade dos fracos, ele tem piedade dos vulneráveis, mas, sobretudo, ele salva e redime a alma. E esse ponto aqui de salvar, de redimir a alma, a gente tem que olhar com mais profundidade. Porque, como nós falamos no início, é muito fácil olharmos para a história e verificarmos que, de maneira recorrente, os reis e os governos regeram com o cetro da injustiça. Até mesmo nas narrativas bíblicas vemos isso. Como facilmente os reis se corrompiam, fazendo aquilo que não era agradável ao Senhor. Mas vamos olhar aqui, de primeiro modo,
uma certa perspectiva que, em certo grau, algum rei ou outro, algum governo ou outro, agiu com benevolência, agiu com justiça. Por exemplo, nós podemos destacar aqui que houve reis, sim, que esmagaram povos opressores. Podemos destacar aqui que houve reis que tratavam com equidade os seus servos. Podemos destacar também que houve reis que acolhiam de fato os necessitados e oprimidos. Vamos supor que houve, durante a história, alguns resquícios de justiça e de bondade da parte de governantes e reis. Mas se nós olharmos para o pedido de Salomão aqui, vamos ver que a sua necessidade, o seu anseio por justiça é muito mais elevado. O que Salomão aponta aqui é muito mais sublime, é um grau muito mais longe de homens mortais, de governos passageiros. Porque ainda que governos e reinados possam trazer justiça externa e temporária, somente através do rei justo aqui descrito, é que seu povo pode receber redenção. É somente através deste rei descrito por Salomão que o povo pode receber salvação. É somente deste rei descrito aqui que o povo pode receber, por fim, paz para as suas almas. E o próprio Salomão diz isso em Provérbios, capítulo 29, verso 26. Ele diz que muitos buscam o favor daqueles que governam, mas somente do Senhor a justiça. Mas para o homem a justiça vem do Senhor, melhor dizendo. No próprio Salmo anterior, número 71, o rei Davi, ele também diz assim, ele clama por essa justiça, não essa justiça dos homens, mas a justiça divina. Ele diz assim no capítulo 71, no verso 2, o clamor dele é nesse tom: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Que justiça é essa, meus irmãos, que Salomão, que justiça é essa que Davi tanto esperava? Isaías profetiza sobre ela. Eu peço mais uma vez que meus irmãos me acompanhem no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, do verso 4 ao verso 6. Diz assim a profecia. É Isaías profetizando ao povo de Deus: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Esse é o governo, essa é a justiça, esse é o reinado que Davi, que Salomão se derramam nos salmos, aguardando, clamando, ansiando. Também esse é o anseio da nossa humanidade. Esse é o anseio que brota dos nossos corações por justiça diante de tanta perversidade, justiça diante da falta de coerência. E quem é esse, meus irmãos? Esse rei justo. Nós podemos ver pela palavra de Deus que essa justiça, ela é revelada de maneira completa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua obra. É nisso que Salomão ansiava a pedir de Deus, que concedesse ao rei tal justiça. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Jesus é esse rei que Salomão clamava aqui. E de fato, Jesus Cristo é o rei que governa, saciando toda a nossa fome e sede por justiça. Onde aquilo que era injusto é revestido de justiça. Onde havia o pecado é revestido de perdão e de graça. É isso que nós acompanhamos na Escritura. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, no verso 21 ao verso 28, sobre como se desenvolve o Evangelho,
sobre como é manifestada a justiça de Deus, aquela que foi prometida pelos profetas, que Jesus Cristo, como obra do Senhor Deus Pai, se torna justiça, se torna o Rei justo, e o próprio Senhor Deus é chamado de justo e de justificador sobre todos aqueles que creem no seu nome. Esse é o primeiro ponto. Que na nossa ânsia, na nossa necessidade por justiça de um rei, nós não ficamos sem resposta. Porque Jesus Cristo, Ele é o Rei justo. Isso nos leva ao segundo ponto deste salmo. Que a nossa ansiedade por um reinado justo, ela é muito mais profunda que a nossa mera vida aqui na terra. O anseio que Salomão vai mostrar aqui neste salmo também é um anseio por um governo que seja pleno e por um governo que seja eterno. Vejamos do verso 5 ao verso 9, ele diz assim: ele, ou seja, esse rei, permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Além do anseio e desejo por justiça, Salomão ele não vislumbrava somente para a sua época, somente para os seus, esse governo com tais benefícios. Mas ele expressa que esse rei devia governar sobre todos, sem exceção. Porque por intermédio desse governo, porque por intermédio deste reinado, todos os povos seriam abençoados. E ele vai ilustrando essas bênçãos como o florescimento, com a chuva, com a abundância. Tudo isso aponta, meus irmãos, para uma vida de plenitude. Em suma, o que ele diz aqui de maneira poética é: sobre o domínio desse rei, sobre o governo desse rei, nós teremos por fim alegria, nós teremos por fim felicidade, nós teremos por fim vida. Por aí já estava excelente. Quem de nós não gostaria de viver aqui momentos de prosperidade e alegria em nosso próprio tempo? Quem rejeitaria viver sob um governo assim? Mas o pensamento do rei Salomão também abrange a eternidade. Ele diz que sobre esse reinado não será de bênçãos meramente temporárias, não será de bênçãos circunstanciais, mas ele diz que serão bênçãos plenas e bênçãos eternas. Olha o verso 17 do Salmo 72. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurados. É baseado nessa compreensão, é baseado neste olhar, não para si mesmo, não para o seu povo, mas um olhar abrangente, um olhar que contemplava o eterno, o atemporal. É que pela fé Salomão vislumbrava esse rei. É que Salomão olhava para esse governo. E é interessante nós fazermos a leitura tendo em vista quem escreveu esse salmo. Porque Salomão, meus irmãos, ele foi um dos poucos homens nesta terra que tudo que os seus olhos viam e desejavam, ele colocava à mão. Tudo que os seus olhos desejavam, ele possuía e conquistava. Só que no livro de Eclesiastes, ele vai demonstrando como ele buscou em diversas fontes, em diversos lugares, em diversos exercícios e atividades, esse contentamento, essa plenitude, esse descanso para a sua alma, e ele não encontra. Só que ele diz aqui, nesse salmo, que mediante este governo, essa sua saciedade seria, por fim, abastecida, seria, por fim, contemplada.
Aqui ele demonstra como esse reino, esse governo, traria por fim a alegria eterna que a sua alma tanto desejava, que a sua alma tanto almejava. E de novo faço a pergunta: quem pode conceder um governo pleno e eterno, senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Isaías profetiza novamente sobre isso. Aí eu peço que me acompanhe mais uma vez, por gentileza, em Isaías capítulo 9, do verso 6 ao verso 7. Isaías capítulo 9, do verso 6 ao verso 7, é um texto muito conhecido dos irmãos. E assim diz a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para quê? Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É neste aspecto, tendo essas profecias em mente, que Davi contemplava o reino do Senhor, Jesus Cristo. Pela fé, ele ansiava, ele aguardava o Messias, que por fim viria instaurar esse governo, que por fim viria instaurar este reino, um reino de paz sem fim, um reino estabelecido mediante a justiça e o juízo, desde agora e para sempre. É isso que Isaías diz. E isso nos leva para a terceira realidade presente nesse texto, que este Rei justo e eterno é o Rei dos Reis, que este Rei justo e eterno é o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 10 e o verso 11 de Salmo de número 72, diz assim, Salomão: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Este rei, segundo Salomão, deveria receber ofertas, deveria receber presentes, mas também que todos os reis se prostrassem perante ele. A ideia de prostrar aqui não é somente um gesto ou um ritual de maneira civil, que alguém possa prestar a uma autoridade civil. Mas é muito além disso. O que ele quer dizer aqui é que essas autoridades, esses reis de Tarsis, de Sebá, das ilhas de Sebá, eles deviam se prostrar no sentido de adoração, no sentido de exaltação, no sentido de submissão àquele que é de fato o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ao contrário desses impérios que nós vemos nas Escrituras, que nós vemos na história, que se levantam e caem, ao contrário desses reis e rainhas e governantes que depois de um século ninguém mais lembra os seus nomes, Salomão aqui nos diz que há um rei que será reverenciado por todos. Salomão aqui diz que há um rei que todo joelho há de se dobrar. Salomão aqui nos afirma que há um rei digno de ser reverenciado e adorado. E esse Rei dos Reis é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, porque somente o Senhor Jesus que opera de fato prodígios. Porque somente o Senhor Jesus Cristo é que recebeu o nome sobre todo nome. O apóstolo Paulo fala disso. Vejam comigo em Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Como ao contrário desses governantes que tentam governar pelos seus próprios braços, vejamos a humildade do Senhor Jesus Cristo, que levou sobre ele mesmo o nome sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, vamos ler do verso 5.
E diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que vai dizer no verso 9 ao verso 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha, meus irmãos, nós olharmos para esse texto e contemplarmos o trono do Senhor. Não esses tronos vazios, não esses cargos que um dia estão lá e outro dia não estão mais, mas olharmos para o trono do Rei de toda a terra, e que sendo o nosso governante, e que erguendo sobre nós o seu cetro de justiça, estando Ele muito acima de nós, mesmo assim Ele olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Mesmo assim Ele nos ama e prova o seu cuidado para conosco. E diante desta compreensão, desta realidade em nossas vidas, nós podemos descansar. Debaixo do seu governo, a nossa alma encontra paz. Debaixo da sua justiça, a nossa alma pode, por fim, sossegar. E não somente por um período de tempo, não somente por 4 anos, mas por toda a eternidade. É isso que diz a palavra do Senhor. O que nós vimos através desses salmos nessa noite são 3 realidades que Salomão bem expressa aqui. Primeiro é que há no homem um anseio por justiça, que há no homem um anseio por um governo que seja justo. Vimos também que há no nosso coração, que há nos nossos desejos mais íntimos, um governo, ou ser governado, ou ser dirigido, ou ser guiado por algo que não seja temporário, por algo que não seja tão volátil, por algo que não seja tão circunstancial, mas para algo que seja duradouro, para algo que não tenha prazo de validade, para algo que seja eterno. É isso que vimos aqui. Sobre a terceira realidade, que este governo cheio de justiça, que esse governo inabalável, não é atingido ou afligido pelo tempo ou pelos oponentes. Esse reino que é justo e eterno é o reino que nós servimos. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino dos reis dos reis. Temos algumas aplicações aqui para nós nessa noite mediante esse texto. Mas antes, eu gostaria de trazer uma ilustração de um pastor que estava diante de um tribunal na Alemanha. Ele estava sendo perseguido e enfrentando adversidades por causa da proclamação do Evangelho, por causa de propagar a sua fé. E as perseguições ficaram tão intensas que de tal modo ele foi levado ao tribunal. E ele conta essa experiência no tribunal, que havia um juiz ali olhando para ele, e esse juiz enfurecido ou querendo demonstrar a sua autoridade, querendo demonstrar o seu governo, ele aponta o dedo para esse pastor e declarava assim com firmeza, babando de raiva e de ódio, dizendo da seguinte forma: enquanto eu tiver força, ele apontando para o pastor, e quando eu tiver força para me mover, quando eu tiver força para julgar neste tribunal, você será vencido. Ele apontava assim para o pastor. O pastor conta esse relato da seguinte forma: quando eu tiver força para me mover, quando eu tiver força para te julgar, você será vencido. E aquele pastor, de maneira muito convicta, de maneira muito
honesta com a palavra de Deus, ele olha para aquele juiz, ele olha para aquela circunstância na qual ele estava inserido, e ele diz que, de fato, ele estava vendo o dedo. Ele diz meio que assim: eu vejo o seu dedo, eu escuto a sua sentença sobre a minha vida, mas eu vejo um braço que o Senhor não pode ver, eu vejo uma autoridade que o Senhor não pode compreender. E quando o Senhor Deus estender o seu braço sobre mim, o Senhor jamais conseguirá me subjugar. É esse o entendimento que nós devemos extrair da palavra de Deus, mediante o que Salomão nos diz aqui. E temos alguns ensinamentos para tirar disso. Primeiro é que nós não devemos depositar todo o nosso anseio por justiça nesse mundo. Que a gente, através desse texto, devemos aprender a não supervalorizar os tronos deste mundo. Porque se fizermos isto, se descansarmos nisso, ou se colocarmos o nosso coração integralmente nisto, nós seremos frustrados. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos frustrados. Mas que coloquemos os nossos anseios, que coloquemos as nossas causas diante do Rei, que de fato é justo. Porque quando a gente confia demais neste mundo, e quando a gente é frustrado, e quando as nossas demandas não são atendidas, geralmente o que a gente faz é querer resolver as coisas com o nosso próprio braço. A gente quer resolver as coisas com o nosso próprio jeito. E quando nós fazemos isso, certamente nós iremos estar pecando. Certamente nós estaremos tomando decisões equivocadas. Certamente nós estaremos fazendo aquilo que não é correto, ou aquilo que não é agradável ao Senhor. Mas, meus irmãos, se no nosso anseio por justiça, nós estivermos fazendo as coisas corretas, se no nosso anseio por justiça nós estivermos fazendo aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus, aquilo que é bom diante de Deus e dos homens, não venhamos esmorecer, que não venhamos nos abater, que não venhamos recuar, porque o mundo inteiro pode estar contra nós, porque o tribunal todo pode estar contra nós, apontando o dedo para cada um de nós aqui, dizendo que irá nos derrotar, irá nos vencer, que irá nos oprimir. Nós não devemos esmorecer, porque nós sabemos quem é de fato o Rei dos Reis, nós sabemos quem de fato governa este mundo. É isso que esse texto nos traz de alegria, de esperança, de tal maneira que nós podemos chegar no nosso quarto, deitar na nossa cama e sossegar, sabendo que não é esse governo que controla a nossa história, não são os acontecimentos do nosso trabalho que controlam o nosso rumo, mas o Senhor é o nosso Rei, o nosso Deus, que governa com seu cetro de justiça. E se nessa noite também alguém aqui se encontra num estado de desespero, num estado de aflição, de opressão, por conta de alguma injustiça sofrida, por conta de algo que a pessoa acredita que não deveria estar lhe acontecendo, está sofrendo dano por movimentos de injustos, por movimentos perversos, por atos de crueldade, seja em relacionamentos, seja em causas particulares, situação de trabalhos, ou qualquer luta da vida, saibam, meus irmãos, que todas essas lutas, todas essas injustiças, todas essas faltas de paz, elas desaparecerão, porque em breve virá o nosso Senhor Jesus Cristo, nos levará para vivermos eternamente com Ele. Para encerrar, gostaria que a igreja me acompanhasse a leitura de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao verso 7. Apocalipse, capítulo 21,
verso 1 ao verso 7. Vejamos como a palavra do Senhor nos traz consolo, sabendo que a nossa vida não se resume ao aqui e agora. Assim diz a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Oremos, meus irmãos. Ó Senhor, Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso justo Rei. O Senhor é o nosso Rei cheio de graça. O Senhor é o nosso Rei cheio de misericórdia, que se compadece de nós, que redime a nossa alma, que nos tirou do império de trevas e nos transportou para o Teu reino, ó Pai, o Teu reino de amor. Nós te somos gratos, Senhor Deus, porque ainda que sejamos peregrinos neste mundo, nós sabemos que pertencemos a um reino muito superior. Nós sabemos, através da Tua palavra, que há um reino preparado para nós e que seremos um contigo, Senhor. Que o Senhor habitará para todo sempre com o Teu povo, com a Tua igreja, por aqueles que se chamam pelo Teu nome. Abençoa-nos, Senhor Deus, através da Tua palavra, que ela seja esperança, que ela seja alívio, que ela seja consolo para o nosso coração. Que diante das injustiças deste mundo, que diante das perversidades desse mundo, nosso coração possa descansar e confiar no Senhor. Não para o nosso próprio louvor, mas que para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Assim a Tua igreja, ó Pai, neste momento, te agradece, te louva e te exalta, reconhecendo que o Senhor é o nosso Rei, o Rei sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.